Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Tô sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Olho o sol que queima no meu rosto um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar que eu guardo na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto, então eu choro tanto. Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva se confundem com meu pranto. Olho para mim mesmo, me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança na beira de uma estrada. Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira de um caminho. Preciso acabar logo com isso. Preciso te lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Uau, gente, o nome dessa música é Sentado à Beira do Caminho com Roberto e Erasmo Carlos. Bom, vou começar aqui a leitura com Videntes da Luz. E vocês como é que estão? Espero que estejam bem de saúde, bem no lar de vocês, na família, no trabalho. Vamos ver o que a espiritualidade nos traz hoje, qual o conselho, direcionamento, a luz do fim do túnel, uma bronquinha básica, um elogio. E como eu sempre falo, com todo o amor do mundo que a espiritualidade tem por cada um de nós, ok? Prestando atenção na letra da música, gente, é alguém que está perdido na beira de um caminho, que está pensando em alguém, que está pensando nas dificuldades de chegar perto dessa pessoa e prestar atenção, né, gente? Essa pessoa tá falando o quê? Que ela existe. Está falando o quê? Que ela cansou de esperar alguém se aproximar, cansou de esperar alguém chegar até ela e ela resolveu pegar a estrada. E enquanto ela está pegando essa estrada, ela está se relembrando, está trabalhando lembranças. Lembranças estão chegando na cabeça dela enquanto ela está nessa estrada, certo? Então, possa ser que alguém está vindo de longe para se encontrar com uma outra pessoa, tá? Por quê? Porque provavelmente faz muito tempo que essa pessoa está nessa estrada, está perdida nesse caminho, mas ela está encontrando uma direção, que é quem provavelmente é a espiritualidade. Porque ela fala aqui, ó, que a sombra dela sabe, né, que ela está sofrendo. A sombra, quem é, gente? Nada mais é do que a espiritualidade que nos segue, certo? Então, a própria sombra dessa pessoa está vendo que ela está sofrendo, ok? Então, ela está lá no dia, na noite, no sol, na chuva. Ou seja, gente, essa pessoa está há muito tempo nessa caminhada, nesse caminho, nessa jornada. Então, ela está vendo muita coisa passar por ela, mas ela não desiste de se encontrar com alguém, ok? Ó, já saiu a carta da estrela, a carta do apego, que é o 4 de ouros, ó.
Então alguém está apegado a uma situação, tá? Talvez seja por causa desse apego que essa pessoa resolveu, né? Como é que é? Se mexer, né? Se mexer, sair do lugar, né? E essa pessoa tá vindo de forma lenta, tá? Porque carros, caminhões ultrapassam essa pessoa. Então essa pessoa tá bem lenta, tá? Essa jornada tá bem lenta dessa pessoa. E enquanto essa pessoa ainda não se aproxima de quem ela quer, ela está pensando bastante, tá? Então essa distância, essa demora, tudo isso está fazendo uma pessoa pensar, colocando a cabeça para pensar, enquanto não chega até o seu destino, né? O destino tá fazendo essa pessoa pensar, tá? Pesando, né? Exatamente. Ó, não falei, lá vem a tartaruga. É idêntica a essa música, né, gente? A pessoa tá lenta. Porque se caminhões, carros passam por essa pessoa é porque ela está andando de forma lenta, né? Ai, ai. Vem a tartaruga. E é o centro da leitura, gente. Ai, meu Deus do céu, viu? Ih! Caramba! Aí saiu uma tartaruga e uma mulher esperando na janela. Ai, meu Deus do céu. Mais uma, por favor, espiritualidade. Mais uma, porque eu já vi tudo aqui. Eu já vi tudo que vai acontecer aqui. Já entendi essa leitura. Ó, se não cair, eu vou tirar o leque. Ó, eu vou fazer o leque para tirar só uma carta. Então vamos lá, vai. Tem o tempo, né? O tempo está a meu favor, ó. Então vamos lá. Eu sou a senhora do meu tempo, verdade. Nossa, mas então. É essa? Ai! Tá. 2, 3, 4, 5. Deu certinho. Aqui? Tá. Eita. No fundo do deck, essa sacerdotisa. A espiritualidade é fantástica, né? Aqui, eu entendi agora. A rainha de espadas, né, gente? Por isso que essa pessoa tá lenta. Ó, só uma não virou, né? Olha. Ó, carta da estrela. A carta do 4 de ouros, que é a carta do apego. A carta da justiça. Perceberam que era a única que tava ainda aqui, ó, virada, né, gente? Uma justiça oculta, viu? Ai, ai, ai. A carta do cavaleiro de ouros. 2 de paus. E a carta da rainha de espadas. A rainha bem racional, né? É a rainha mais racional do tarô aqui, ó. Coloca, ó. Né? Ó. Separa as emoções da razão, ó. Separa a razão e emoção, ó. Não deixa o lado emocional atrapalhar, né, as decisões dela. A rainha de espadas, ela é assim, ela não deixa as emoções interferirem, tá, nas atitudes dela, ó, tá?
Por um lado isso é bom, né, gente? Porque aí a gente não cai em armadilhas, não cai em furadas, né? Não deixa as emoções falarem mais alto. E aí a gente acaba trazendo um equilíbrio entre razão e emoção, ó. Tá? Mas eu acho que essa rainha de espadas tá racional demais, né, gente? Ai, ai. Algum motivo tem, né? Vamos lá. Pode ser a demora dessa tartaruga. Porque a rainha de espadas tá de costas, gente, ó. De costas pra essa tartaruga aqui, ó. Desse homem, tá? Agora acho que melhorou, né? Ai, ai. Acho que melhorou. Deixa eu ver. Peraí, gente. Deixa eu arrumar minha luz aqui, porque... Pronto. Assim eu enxergo melhor, né? Ó. A minha onça de óculos. Pra que esses óculos tão grandes e rosados, dona onça? É pra te enxergar melhor. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ó. No centro dessa leitura, o Cavaleiro de Ouros, né? Que é aquele cavaleiro lento, que é aquela tartaruga, que é aquela pessoa lenta pra caramba, que poderia subir nesse cavalo e resolver tudo, né? Ó, a música não tá falando, ó, que a pessoa tá lá na beira da estrada, né? Que a pessoa tá vendo carros, caminhões a passarem por ela. Aqui, ó. Por que essa pessoa tá vendo carros e caminhões a passarem por ela? Porque essa pessoa simplesmente está andando devagar, tá? Em vez dela subir aqui no veículo dela, né? Porque o cavalo é um veículo, né, gente? Não, simplesmente tá ao lado do cavalinho, né? E andando aqui, ó, na maior tranquilidade, sem pressa nenhuma, né? Porque se tivesse pressa, subia aqui no cavalo, não é verdade, gente? Outra vez que eu olho para esse cavaleiro de ouro, gente. Ai, meu Deus, eu me lembro dessa situação, né? A tartaruga. Ó, só que a tartaruga, gente, eu já percebi, eu tenho uma aqui em casa, tá? Eu já percebi que quando a tartaruga tá interessada em alguma coisa, ó, rapidinho ela corre, tá? De lenta, ela vai para bem rápido, tá? Eu já percebi isso, tá? A tartaruga ela anda devagar, mas quando o interesse dela é grande, aí ela corre, tá? E ela aprende rapidinho a correr, tá? Aquele casco não fica pesado demais não, ó. O casco da tartaruga não fica tão pesado não, quando o interesse dela é grande, tá? Só pra, né? Para comparar uma tartaruga com uma pessoa, tá? Então vamos lá. A estrela fala sobre esperança. A música não fala de esperança? Aqui, ó. Então, quer? Deixa eu ver. Onde a tristeza... Aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê a parte de esperança? Falei sobre esperança, não é? Tô sentada, eu não posso mais ficar aqui, que um dia de repente você volte. Tô sentada à beira de um caminho que não tem... Gente, eu falei de esperança, não falei não. Sabe que eu tô confundindo? Aqui, ó. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança. Sabia que tinha esperança nessa música, não é possível. Aí, ó, a estrela fala sobre esperança, a estrela fala sobre cura, a estrela fala sobre destino, né? A estrela fala sobre sonho que você quer alcançar ou algo que você acha que é demais para você, né? Ó, é aquela história de você colocar alguém num pedestal, você achar que você é menos do que aquela situação, menos do que aquela pessoa, certo? Possa ser, gente, que de repente esse cavaleiro, ó,
Possa ser que ele, de repente, se ache menos do que alguém que ele colocou no pedestal, tá? E aí, por isso, gente, ele de repente está demorando muito para se aproximar de alguma situação, porque ele acha que ele é pouco para essa situação, ou pouco para essa pessoa, ok? Que ele acha que é uma estrela, que ele acha que é demais para ele aqui, ó, que é demais pro bolsinho dele, que é demais para ele aqui, ó, tá? Entenderam aqui? Aí vem a carta do apego. A carta do apego fala do quê? Você se apegado a alguma situação. Apegado a alguma situação. Ó, a estrela e o 4 de ouros. 4 de ouros é você ser apegado, né? Apegado a uma situação, não quiser, não se desapegar, ó. Ficar preso a uma situação, não querer se desapegar. E perceberam que essa moça aqui, ela tá amarrada, ó, ela tá amarrando uma estrela, né? Como se pudesse. Amarrada ao destino, né? Ó, amarrada ao destino. Possa ser que de repente essa mulher estava apegada demais a uma situação, tá? A qual ela não tinha como controlar, porque essa carta fala sobre você se apegar, e quando você se apega a uma situação, você quer ter o controle da situação. Quando você se apega a uma situação, você quer estar controlando a situação, você quer controlar a pessoa, ou controlar a situação, ou, né, controlar alguma coisa para você continuar presa a essa situação, né? Não é assim? Então você controla, você se apega para você não soltar. De repente, uma mulher estava apegada a uma situação, de repente com medo de se desapegar. Porque, de repente, essa pessoa estava ainda esperançosa a respeito de uma situação e ela achava que quanto mais ela prendesse essa situação a ela, quanto mais ela fosse apegada a essa situação, a situação ia acontecer rápido, Quanto, na verdade, quanto mais você fica apegado à situação, mais demorada a situação acontece na sua vida, porque você vai e prende a energia de se movimentar. Então, possa ser que essa mulher estava apegada ao seu destino, apegada a uma esperança, e quanto mais apegada essa mulher ficasse a essa situação, mais difícil essa situação mais demora nessa situação. Quanto mais apegada a uma situação, mais demorada a situação, mais energia, mais interferência energética você coloca naquela situação. Então é como se você colocasse uma âncora em cima da situação e a situação não tem movimento para acontecer. Então, quanto mais apegado você ficar a uma situação, mais demorada a situação de acontecer. Então, essa mulher estava apegada ou ao destino, ou apegada a uma esperança, ou apegada a uma energia, tá? De repente, essa pessoa estava apegada a uma energia, ou apegada a um destino, ou apegada demais a uma situação, sem querer soltar essa situação aqui, ok? Aí vem a carta da justiça. A carta da justiça fala sobre equilíbrio. Equilíbrio. A espada fala sobre mental, certo? A espada fala sobre mente. Fala sobre o que está na nossa mente. Fala sobre o que está... perceberam aqui tem nuvens, né? Nuvens. Nuvens fala sobre coisas que você não está vendo. Coisas ocultas, né? A nuvem fala sobre você não conseguir enxergar uma situação. Perceberam que essa mulher está de olhos fechados, não é verdade? Então ela está de olhos fechados para verdade, ou ela está de olhos fechados porque existe algo ainda na mente dela, tá? Que está
perturbando ela ou está impedindo ela de enxergar a verdade, a justiça. Possa ser que de repente essa mulher, por causa de uma demora aqui numa situação, por causa do apego dessa mulher em relação a essa demora ou essa situação aqui, tá? Ela não estava enxergando que a justiça estava sendo feita. É aquela história, mesmo que você não esteja vendo a espiritualidade está vendo você. Mesmo que você não esteja vendo uma situação de forma justa, não é por isso que a situação não esteja acontecendo, ok? Então, possa ser que essa pessoa, essa mulher, enquanto estava apegada a uma situação, tá? Ela não estava vendo a justiça sendo feita, porque ela estava aprendendo essa situação aqui, tá? E a justiça, né, estava fazendo a parte dela, mesmo sabe aquela história? A justiça é cega, tá? Mas não é porque a justiça é cega que não esteja acontecendo justiça. E se essa mulher pediu justiça, se essa mulher pediu justiça aqui, tá? E ficou apegada a essa justiça, essa situação não ia acontecer enquanto ela não soltasse essa energia do que ela um dia pediu aqui aos céus, tá? Ao universo aqui, certo? Então eu tô contando a história sobre alguma situação que estava apegada e por isso a justiça não estava fazendo a parte dela. Ou então essa mulher achando que a justiça não estava, a justiça se esqueceu dela. O que ela pediu um dia, né? Ela provavelmente achou que a justiça se esqueceu do pedido dela, se esqueceu do pedido dela. Mas na verdade, não é que a justiça se esqueceu do pedido dela, é que ela esqueceu de soltar o pedido dela. Aí ela aprendeu o pedido, ela pediu o pedido e pediu a justiça de fazer a parte dela aqui, Entenderam aqui? Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Aí vem aqui o Cavaleiro de Ouros, né? O Cavaleiro de Ouros fala sobre alguém desprendido, né? Alguém solto, né? Alguém, o Cavaleiro fala sobre alguém que é novo ainda, né? Novo na missão, novo na missão. Novo na missão, né? Alguém inexperiente. Porque se a pessoa fosse experiente, gente, já teria subido nesse cavalo, né? Não é verdade, gente? Então, ou a pessoa é muito ingênua, ou a pessoa tem muito bom coração e não quer cansar esse cavalo. Também tem isso, né, gente? Vamos olhar essa carta pelo lado positivo. É alguém que está carregando um peso. Soltou alguns pesos para trás, tá carregando um peso, né? E não quis colocar peso nesse animal. É alguém que tem bom coração, que tem compaixão. Certo, gente? Então, esse cavaleiro, ele não é uma pessoa mesquinha, tá? Porque se fosse uma pessoa mesquinha, não pensava nos outros, não pensava nesse animal, certo? Então, ele está tendo compaixão por esse animal, tendo respeito por esse animal, sabendo que o peso dele e esse outro peso que ele está carregando, se ele subisse nesse animal, poderia até adoecer esse animal, porque esse animal, perceberam que ele não é um animal de grande porte, né? É um animal tão fraco, assim, frágil quanto esse homem. Então, esse homem entende a fragilidade, tá? De terceiros, né? Entende a fragilidade do animal, gente. Tá? Ele poderia muito bem subir nesse animal,
Com esse peso, sobrepeso, né? Além do peso dele, um sobrepeso. Poderia subir em cima desse animal e seguir a sua jornada de forma mais rápida, né? E aí ele poderia até, né, levar esse animal a ficar doente, né? Então ele pensou, ele não está só pensando nele, ele está pensando no animal também, está pensando no cavalo também, senão ele poderia subir nesse cavalo, né? E poderia, né, chegar no seu destino mais rápido. Ele escolheu chegar no seu destino de forma mais lenta. Entenderam aqui, gente? Ó, aí chegou essa carta do 2 de paus. O 2 de paus é esperando na janela, né? É uma mulher esperando na janela, certo? Possa ser que essa mulher estava esperando esse cavaleiro se aproximar. Ela estava esperando o seu destino chegar até ela, o seu destino chegar até ela, ou ela estava esperando uma situação acontecer que envolve destino, que envolve esperança, que envolve fé, né? Só que provavelmente essa mulher estava apegada a essa situação. Olha ela apegada a essa situação, olha ela agarrada a esse pau aqui. Essa situação, ela está agarrada a essa situação. Aqui ela está agarrada a essa situação. Então essa mulher, ela estava agarrada a essa situação, agarrada a um destino, agarrada a um sonho, né? Pediu e não soltou. Pediu ao universo e não soltou. Pediu ao universo justiça e ficou presa nessa situação. Ficou presa nessa justiça. Ficou presa ao que a espiritualidade estava ou não fazendo em relação ao que ela pediu aqui, ó, tá? E com isso ela foi fazendo o quê? Atrapalhando a justiça de fazer justiça, certo? Porque ela ficou apegada demais a essa situação. Então ela pediu para o universo alguma coisa de muito valiosa, e ao invés dela desapegar dessa situação valiosa, ela ficou presa à situação, ficou presa a essa coisa valiosa que ela pediu, tá? E com isso ela fez o quê? Atrasou esse cavaleiro de chegar. Atrasou essa situação de chegar na vida dela, ou seja, quanto mais apegada ela ficasse na situação, mais ela atrasou essa situação de acontecer na vida dela. Entenderam aqui? Lembra que eu falo, gente? Desapegar da situação. Lembra que eu falo o tempo todo para vocês? Pediu para o universo, solta e confia, né? Pediu para o universo, solta e confia. Porque se você prende a situação, você não está confiando no universo. Se você pede alguma coisa pro universo, para a espiritualidade, você tem que soltar e confiar. Mesmo que você não esteja vendo o que está acontecendo, né? Mesmo que a olho nu você não esteja vendo o que está acontecendo, mesmo que diante de olhos físicos você não esteja vendo o que está acontecendo, lá nos olhos espirituais, lá no universo, muita coisa está acontecendo, mas você precisa se desapegar do que você pede, desapegar do que você pediu para a espiritualidade, seja justiça, seja algo justo ou alguma coisa equilibrada, certo? Porque nem todo mundo está preparado para chegar até você, porque tem que ter preparação aqui, ok? Então, possa ser que um cavaleiro... Espera um momentinho, gente, que eu vou abrir essa porta que tá muito quente. Espera só um momentinho. Então, gente, ó, pelo que eu entendi aqui, é uma mulher que fez um pedido para a espiritualidade, pediu alguma coisa para a espiritualidade muito valioso, tá? Só que essa situação demorou muito para chegar,
Uma porque essa mulher prendeu essa situação, não soltou, ficou apegada demais a essa situação, olhando aqui, ó, se a situação chegaria ou não a ela, olhando para ver se essa situação, ó, se ela poderia soltar essa situação. Então ela ficou apegada demais ao que ela pediu, apegada demais ao que ela pediu, e com isso ela atrapalhou a justiça de agir, ela atrapalhou alguém de chegar até ela aqui, ó, tá? Tudo isso por quê? Porque ela ficou apegada demais a essa situação e não soltou essa situação aqui, ok? Aí, gente, vem a rainha de espadas. A rainha de espadas, ela é muito racional. A rainha de espadas, ela preza pela justiça, pela verdade, pela honestidade. A rainha de espadas também, ela é muito pensativa, tá? Ela é muito pensativa. Perceberam aqui, ó, ela tá com a espada, ó. Olha que interessante, não parece a mesma pessoa? Olha isso aqui. Não parece a mesma pessoa? Ó, aqui ela tá com a espada abaixada e aqui ela está usando a espada como objeto para poder equilibrar essas duas balanças, que é razão e emoção, que é matéria e espírito, né? Possa ser que essa mulher, ela usou essa espada para soltar o que ela estava aprendendo, ó. Soltar o que ela estava prendendo aqui. Porque a espada, gente, a gente usa a espada para se proteger e para se soltar de uma situação, se soltar de uma amarra, se soltar de algo que você está apegado e preso aqui, certo? Então, possa ser que essa rainha de ouro, que essa rainha de espadas, ó, ela resolveu, né? Ela resolveu fazer o quê? Soltar as amarras que estavam prendendo ela numa situação. Ou seja, essa rainha de espadas, ela resolveu agir com a cabeça, tá? E resolveu fazer o quê? Se desprender do que ela estava aprendendo aqui, ó. Certo? Entenderam aqui? Então agora essa rainha de espadas, ó, tá? Está aqui pensativa e ela está olhando para o futuro. Ela está olhando para o futuro. Ela deixou o passado para trás, soltou o que ela tinha que soltar e agora ela está olhando para o horizonte, ok? Olha isso aqui, ela está olhando para o horizonte, certo? Aqui ela também estava olhando para o horizonte, mas aqui ela estava presa entre quatro paredes, gente, ó. Ela estava presa entre quatro paredes. A única coisa que ela observava aqui era o que estava acontecendo fora da janela aqui, né? Ó, o que estava passando na janela. Esse homem não está falando aqui, ó, que ele está observando o quê? Caminhões, carros a passarem por ele. Perceberam que a impressão que dá é que esse homem estava num caminho, numa jornada, e o que ele estava vendo aqui, ó, tá? Eram situações que estavam passando na frente dele. Essa mulher estava vendo situações passando na frente dela, certo? Ou seja, os dois aqui, ó, estavam passando pela mesma situação. Ele andando de forma lenta e vendo as coisas passarem por ele, na frente dele, e essa mulher estava vendo as coisas passando na frente dela,
só que de forma diferente aqui, ó. Tá? Provavelmente tá acontecendo um espelhamento aqui nessa história, ó. Tá? Tanto esse homem estava lento, quanto essa mulher lenta. Os dois lentos, gente. Os dois lentos aqui, ó. Tá? E olha só para essa rainha de espadas. Ó, ela não está mais entre quatro paredes, olhando para o horizonte. Ela está ao ar livre, livre. Aqui ela estava presa. Aqui, presa, prendendo uma situação. Presa a essa situação. Apegada e presa a essa situação, certo? E aqui, ela já está totalmente desapegada a essa situação. Olhando para o horizonte. Olhando para o horizonte é o que, gente? Você olhando as oportunidades, olhando as possibilidades, olhando para o futuro, certo? Aqui ela estava olhando para o futuro, mas ela estava apegada ainda a uma situação. Ó, o mundo de possibilidades lá fora e ela apegada a uma situação. Ó, perceberam que aqui tem uma situação solta. E ela aqui é apegada a uma situação, certo? E ela não soltava essa situação de jeito nenhum. Aqui, a única coisa que ela está segurando aqui é uma espada. A única coisa que ela está segurando aqui é uma espada. E ela está ao ar livre. Ela está livre, leve e solta. Aqui ela estava presa dentro de uma casa. Entenderam aqui a diferença entre ela olhar para o horizonte e presa e olhar para o horizonte livre, gente? Perceberam? Porque ela simplesmente cortou o que ela estava aprendendo e soltou o que ela estava pegada. Tá? Entenderam aqui? Por quê? Porque essa mulher resolveu ser justa com ela mesma. Ser justa com ela mesma. Então ela resolveu fazer o quê? Acreditar na espiritualidade, acreditar na justiça, seja qual foi que ela pediu, ao invés de ficar apegada a essa situação. Entenderam? E o que estava impedindo este cavaleiro de se aproximar dela? O apego dela nessa situação, certo? Deixa eu ver mais aqui. Aí vem o quê? Olha isso aqui. Ó, olha isso aqui, gente. Ao invés dela ficar frustrada, chorando pelo leite derramado, porque ela não alcançou o que ela queria. Se de repente o sonho dela era ter uma família, se de repente ela queria ter um companheiro para construir uma família, aqui, ela estava ficando frustrada por causa da demora dessa situação se tornar real. Se tornar real aqui. Entenderam? E aí, ela recebeu intuição, né? Ela recebeu intuição para ela fazer o quê? Largar essa situação. Porque quando ela resolveu cortar essa situação, quando ela resolveu sair dessa paradez aqui, tá? Quando ela resolveu assumir as rédeas da própria vida dela, se libertar de aprisionamento aqui, se libertar, desse apego todo aqui, certo? Ela ouviu a intuição dela para fazer tudo isso. E hoje ela é uma pessoa que tem um contato grande com a espiritualidade, tá? Com a intuição dela aqui, tá? E tudo que ela faz agora,
Ó, ela pensa antes de agir, tá? As emoções, gente, ela às vezes nos colocam em situações onde a gente fica apegado demais, codependente demais, tá? E quando a gente adquire uma certa maturidade, não só emocional como racional, tá? A gente consegue agir, pensar mais antes de agir. Quando a gente escuta a nossa intuição, quando a gente escuta a espiritualidade, quando a gente cala, né, o barulho lá fora e consegue se concentrar e ouvir o que os nossos entes queridos estão nos aconselhando o tempo todo, a gente consegue pensar para depois agir, para depois a gente não se arrepender pelo que a gente faz, ok? Então essa rainha de espadas cortou o que ela estava apegada, confiou na espiritualidade, confiou na justiça divina aqui para que uma situação acontecesse. E ela não ficou aqui ansiosa esperando a situação acontecer. Ela simplesmente está aqui, ó, tá? Confiando nela, confiando na justiça divina, confiando na espiritualidade. E no tempo certo da espiritualidade aqui, ó. Tá? Entenderam aqui? E se é uma família que ela queria, ó, ela está esperando, não ansiosamente, que essa carta fala sobre você esperar ansiosamente uma situação, mas está esperando de forma fria e racional uma situação acontecer na vida dela aqui, ó. Ela tá colocando confiança no taco dela aqui. Porque a rainha de espada, gente, é aquela que confia no taco dela. Pedi, confiei, ó, pedi, tô confiando e vou soltar, ó. Tá? Entenderam aqui? Uau! Certo? E a demora de alguém não está mais, frustrando essa rainha de espadas. Certo? Não está mais frustrando. Olha a cara dela de tranquilidade. Olha a paciência dessa rainha de espadas. Tá? Então ela não deixa a ansiedade tomar conta dela. Ela não se frustra se a situação não aconteceu na vida dela, ok? Ela apenas fica aqui, ó, tá? Friamente, né? Ó, esperando a situação acontecer, certo? Ela não coloca as emoções em primeiro lugar numa situação. Simplesmente a situação ainda não aconteceu, ela entende que existem inúmeros fatores que estão atrapalhando a situação de acontecer. E se não acontecer, tudo bem, ela entende que não era para ela. Ela não força uma situação a acontecer na vida dela. A rainha de espadas, ela não força nada a acontecer na vida dela. Ela simplesmente coloca a cabeça dela para funcionar. Ela simplesmente pensa antes de agir. Pensa muito e muito, muito antes de tomar uma decisão, para que ela não se frustre caso, né, ela coloque ansiedade demais nessa situação. Entenderam aqui? É exatamente assim que funciona a cabeça de uma rainha de espadas. Tá? Entenderam, gente? Então, ela compreende que se está acontecendo uma demora de alguém aqui, ela confia na espiritualidade. Ela está simplesmente confiando na justiça. Se ela pediu, ela só soltou. Não está mais apegada a essa situação. Ela está simplesmente, ela soltou. Ela cortou
as amarras, ela cortou o apego, ela cortou a ansiedade, ela cortou a frustração, certo? Sabe aquela história, ó? Pra mim, tanto fez que agora tanto faz. Entendendo aqui, gente? Pra mim, tanto fez que agora tanto faz. Porque ela simplesmente soltou. O que é pra ser justo, o que é pra vir na vida dela, que venha pelas mãos justas aqui, pela justiça. Se não veio ainda, algum motivo tem. Se não for para ela, tudo bem. Tudo bem também. Ou seja, tanto fez que agora para mim tanto faz. Ok? Uau, gente, que carinha de espadas é essa aqui, hein? É a original de fábrica aqui, ó. É a rainha de espadas, tá? Na sua essência, tá bom? Uau! Caramba! Vou tirar mais cartas aqui. Então, ó, se vier ou não esse 10 de copas, se for direito dela receber esse 10 de copas, ótimo. Se não for direito dela, tudo bem também, porque ela tá confiante aqui, ó, confiante no taco dela, confiante no que ela pediu. E se for justo o que ela pediu, tudo bem. Se não vier, tudo bem também. Vida que segue. Vida que segue, tá bom? Aqui ela não tava deixando a vida seguir, não, ó. Ela tava presa numa situação, aqui ela tá deixando a vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá? É isso aqui, ó. Tá bom? Uau, gente, que rainha de espadas é essa aqui, hein? Caramba! Deixa eu ver o que mais eu tiro aqui. Peraí. Quê? A Esmeralda quer falar? Ah, vamos, Esmeralda. Vou deixar. Não, vou deixar não, né, Esmeralda? Caramba. Quem segura a Esmeralda, gente? Quem segura a espiritualidade? Quem segura a espiritualidade? Me fala aqui, ó. Quem segura uma energia, gente? Não dá. Quem segura o destino? Não dá. Quem prende o destino? Não dá. Não dá, gente. Não dá. Tá? Ai, ai. Eu busco uma estrela que uma noite me abandonou. Uma estrela tão bela, a mulher que me conquistou. Olha, eu tô achando que... Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Olha! Gente, a pressa é inimiga da perfeição, né? Já ouviram falar nisso? A pressa é inimiga da perfeição. A gente atropelar a situação não vai, né? Não é ser justo, né, gente? Nem com a situação e nem com a gente, nem com quem está envolvido, né? Entenderam, né? Ai, ai. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Olha isso! Naturalmente, gente, tá? Naturalmente, quando a gente sente, o amor é feito tempestade chegar de repente. Naturalmente, a gente se rende. Não adianta teimar no final, o amor sempre vence. Naturalmente. Olá! Olha, eu acho que virou uma carta aqui. Não virou não. Vamos lá, Esmeralda, já embaralhei.
Olha as músicas que eu tô cantando aqui, gente. Né? É o que eu falo, passar por cima do destino, passar por cima da espiritualidade não te leva a nada. Passar por cima de pessoas para você alcançar um objetivo, você alcança ali, até certo ponto, depois não adianta nada, tá? Querer levar vantagem em cima dos outros, você consegue até um certo ponto, depois não adianta nada. Por quê? Porque a justiça tarda, mas não falha. Tardar é o que, gente? É atrasar. E às vezes a gente atrasa a justiça de acontecer. Ó, uma mulher atrasou algo que é justo na vida dela porque ela estava prendendo a justiça de fazer a parte dela. Entenderam aqui? Às vezes, a gente atrasa uma situação de acontecer na nossa vida porque a gente fica apegado àquela situação, fica pensando dia e noite e dia naquela situação, é o tempo todo a gente pensando naquela situação e ao invés da gente soltar aquela situação, a gente fica aprendendo aquela situação, certo? É igual um relacionamento abusivo. A gente tá vendo que aquela pessoa tá ultrapassando o limite. A gente está vendo que aquela pessoa está nos trazendo mal, nos ferindo. A gente está sentindo que aquela pessoa está ferindo a gente, mas a gente está apegado àquela situação. Ao invés da gente ir atrás, de se libertar de relacionamento abusivo, de pessoas tóxicas, de narcisistas, de situações que estão nos prendendo e nos fazendo mal, a gente fica apegado àquela situação. A gente está sentindo na pele que aquela situação não está fazendo bem, mas a gente continua apegado àquela energia, apegado àquela pessoa, apegado àquela situação, apegado àquela esperança, né? E aí a gente às vezes alimenta uma situação dentro da gente que é uma situação tóxica, que ao invés de fazer bem, só nos faz mal. Uma mulher que é agredida fisicamente. Como que uma mulher que é agredida fisicamente pode ficar numa situação dessa, sabendo que ela está sendo agredida fisicamente, que aquela situação está fazendo mal a ela, está ferindo a pele dela, está ferindo as emoções dela. Aquela pessoa está agredindo ela fisicamente e ela continua naquela situação. Ou ela admite que gosta daquela situação, ou ela sai daquela situação, certo? Como que você pode amar uma pessoa que está te maltratando? Como você pode amar uma pessoa que está te ferindo fisicamente, emocionalmente e na sua carne, está te ferindo? Como que você pode gostar de uma pessoa que só te fere? Algo está errado nessa história. Como que você pode estar apegado a alguém que ao invés de te proteger, te agride, te maltrata, te humilha? Como que você pode ficar ao lado de alguém que ao invés de te ajudar a subir, te derruba o tempo todo? Como que você pode gostar de alguém que não gosta de você? Entenderam, gente? O que eu tô querendo dizer aqui? Às vezes a gente se apega a situações que a gente está enxergando muito bem, que não está fazendo bem. O que não nos faz bem, a gente não tem que ficar apegado, certo? Vamos nos apegar ao que nos faz bem. Vamos nos apegar ao que nos faz bem. E vamos largar para trás o que não nos faz bem. Nós temos olhos para enxergar e nós enxergamos muito bem. Vamos parar de fingir que, óculos cor-de-rosa. Sabe o que quer dizer óculos cor-de-rosa? É a gente enxergar tudo no cor-de-rosa. Enxergar as pessoas como se elas fossem boas, como se elas fossem realmente boas. Se essas pessoas não são boas com você, como que você pode enxergar que elas são boas? Óculos cor-de-rosa é isso, você enxergar tudo no cor-de-rosa. Achar que todas as pessoas são boas.
vai se iludindo com essa história, vai se iludindo com essa situação. E aí aquela pessoa te maltrata, te faz mal, e você continua enxergando naquela pessoa uma coisa boa, enxergando lá o óculos cor-de-rosa, certo? Vão lá, pesquise lá no Google o que quer dizer óculos cor-de-rosa quando se trata de pessoas, certo? Então vocês não são obrigados a ficar em situações aonde você está se sentindo mal, aonde aquelas pessoas te maltratam, aonde aquelas pessoas te humilham. Você está num trabalho aonde você dá tudo de você naquele trabalho e o seu chefe não te valoriza, o seu chefe não te elogia, ele só te coloca para baixo e ainda ele vem dizer que ele é um ótimo líder. Mentira! Ele não é um ótimo líder. O líder é aquele que te puxa para ficar com você, é aquele que te ensina a ser um líder, a ser como ele, e não diminuir você para ele continuar sendo líder. Líder é aquele que pega na sua mão e fala: vem aqui, eu vou te ensinar como você crescer aqui nesse emprego, como você ser como eu, como você chegar até onde eu cheguei, e não te limitar. Ao contrário, o verdadeiro líder, ele não te limita, ele não te limita, ele te ajuda a você crescer na vida e não você continuar sendo subordinado a ele. Um líder, ele te ajuda a crescer. Um verdadeiro líder te ajuda a crescer. Um falso líder, ele te limita, ele não deixa você subir os mesmos degraus que ele. Ele te dá 1, 2 ou 3 degraus, mas não deixa você subir desses 3 degraus. Ele não deixa você subir mais degraus. Então comecem a olhar as pessoas sem esses óculos rosas, sem a lente rosa, tá? Comecem a olhar as pessoas como elas verdadeiramente são. As pessoas mostram muito mais em atitudes do que em palavras, tá? Não adianta nada uma pessoa dizer que te ama e fazer o contrário. Não adianta nada uma pessoa dizer: eu vou te ajudar, e fazer o contrário, certo? Então vamos parar de olhar as pessoas com lentes rosa. Vamos parar de olhar as pessoas com óculos rosa, tá? Vamos começar a olhar as pessoas como elas verdadeiramente são, ok? Aqui, tá? Aqui a raposa, tá bom? Vamos lá. No fundo do deck a raposa. Olha para isso. Estrela e criança. 4 de ouros e a carta do jardim. A carta da justiça. Ai, gente, olha isso aqui. Essa carta fala de justiça, tá? Fala de justiça. E a carta da justiça? Olha aqui, gente. Olha o obstáculo que essa mulher estava colocando para ter justiça aqui, em alguma situação que ela pediu justiça. Essa mulher estava colocando muito obstáculo, tá? Para alcançar essa justiça. Tá bom? Cavaleiro de Pentáculos, a carta do urso. 2 de paus e a carta do caixão. Pois é, né? Rainha de espadas e a âncora. Pois é, né? Firme na decisão dela, né? Rainha de espadas, gente. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, tá? Ela é firme naquela decisão. Ela não fica voltando para trás. Ela não fica voltando atrás na decisão dela, não. A rainha de espadas, quando coloca alguma coisa na cabeça dela, olha... É difícil mudar a mente de uma rainha de espadas, tá? Porque a rainha de espadas, ela pensa muito antes de agir. E quando ela toma uma decisão, quando ela resolve agir,
é porque ela tomou aquela decisão e não foi da noite para o dia que ela tomou a decisão, não. Ó, ela pensou muito para tomar a decisão. E aí, quando ela resolve tomar a decisão, quando ela resolve fazer alguma coisa, é difícil demais, tá? Alguém conseguir mudar a cabeça de uma rainha de espadas, tá? Vamos lá. Ó, a carta da estrela, a carta da criança. A carta da criança fala sobre apego. A carta da criança fala sobre ingenuidade, né? A carta da criança fala sobre ingenuidade. A carta da criança fala sobre apego. A criança, ela é apegada a um adulto. Ela é apegada aos pais. A criança, ela é inocente, né? Inocente. Por quê? A criança, ela acredita em tudo que falam para ela, certo? Até uma certa idade, a criança, ela acredita em tudo que fala. Se alguém chegar para uma criança e falar, olha, Papai Noel existe, a criança vai acreditar no Papai Noel, certo? Então a criança, ela é ingênua, a criança, ela é insegura e a criança precisa de um adulto, né, para cuidar da criança. E aí fala sobre apego, fala sobre dependência emocional. A criança fala muito sobre dependência emocional. Dependência nessa situação. Apego, codependência, fragilidade. Certo? Essa mulher estava codependente de uma situação, codependente de uma esperança, ingênua demais ou imatura demais, ou essa pessoa, essa mulher pediu algo para a espiritualidade que ainda não estava pronto, que ainda era imaturo. Um pedido que ela fez para a espiritualidade ou de forma imatura, ou então a situação precisava crescer e adquirir maturidade, ó. Por isso que de repente a situação estava demorando aqui, porque precisava crescer e criar maturidade e responsabilidade aqui, ó. Tá? Entenderam aqui? Então a espiritualidade tá explicando para essa mulher porque uma situação ainda não aconteceu na vida dela. Porque algo que ela pediu, né, há muito tempo ainda não aconteceu. Por quê? Porque ainda era uma sementinha aqui, ó. Tá? Porque ainda era imatura e ainda precisava crescer e amadurecer. Perceberam que tem uma árvore aqui, né, ó? Crescer e amadurecer aqui, ó. E perceberam que essa criança tá presa num cercadinho, ó. Não tá? Ó, tem uma cerca. Não tem uma cerca aqui, ó? Impedindo essa criança de ultrapassar aqui, não é? Aqui, ó. Certo? Prendendo ainda, ó. Presa. Situação presa. Certo? Ó. Aí vem a carta do apego e a carta do jardim. O jardim fala sobre encontro. O jardim fala sobre colheita. Não é verdade, gente? Encontro e colheita. Perceberam que essa menininha, ela tá com um cesto cheio de flores, colhendo da árvore, colhendo flores da árvore, certo? Ó, e a criança fala sobre algo que ainda não está pronto para colher. A criança, ela não sabe ainda o que ela escolhe. A criança, ela não precisa de um adulto para escolher por ela, não é? Então, possa ser que quando essa mulher fez um pedido aqui, né? Ela ainda era uma criança, certo? Era uma criança. Ou então,
esse pedido, né, ela fez quando ela era muito nova e inexperiente aqui, ó. Entenderam aqui? Ó. E aí vem a carta do apego e a carta da colheita. A carta do apego e a carta do encontro. Essa mulher ficou apegada demais ao encontro. Apegada demais a esperar a colheita. Lembra que eu falo? Tudo que a gente pede para o universo, a gente solta e espera o tempo certo para colheita. Aqui não era o tempo certo para colheita, não, ó. Não era o tempo certo para colheita, certo? E aí, essa mulher ficou apegada demais ao encontro, apegada demais a uma colheita que ainda não estava pronta, certo? Ó, e aí ela fez o quê? Foi colocando impedimento aqui, ó. Por quê? Porque ela não soltou essa energia, porque ela pediu e continuou apegada, porque ela começou a colocar obstáculos demais, né? Pra justiça ser feita aqui, ó. Certo? E a carta da montanha fala sobre impedimento. E a carta da montanha fala também sobre situações difíceis que a espiritualidade coloca para ver se a gente supera os obstáculos, ou a gente fica parado no meio do caminho, ou a gente desiste porque é difícil demais, não é? Muita gente desiste porque é difícil demais, larga no meio do caminho porque é difícil demais. É difícil demais subir essa montanha. Por quê? Porque existem muitos obstáculos para eu chegar até o topo da colina, para eu chegar até o topo dessa montanha. E aí o que eu faço? Desisto no meio do caminho. O que eu faço? Paro no meio do caminho. Ou eu viro as costas porque eu olho o tamanho da montanha e falo, não, eu não vou ultrapassar esse obstáculo grande, não. Eu quero tudo fácil na minha vida. Eu quero tudo fácil na minha mão. Então, eu não vou, né? Eu não vou ultrapassar os desafios que a espiritualidade coloca para mim, não. Então, essa mulher tinha escolha para fazer. Ou ela largava essa situação de uma vez por todas, confiava na espiritualidade e tirava os obstáculos do caminho, certo? E possa ser que a espiritualidade, colocou obstáculos no caminho dessa mulher para ver se ela desistia, se ela subia e ultrapassava os obstáculos e chegava aqui no topo da colina, no topo da montanha, aqui, ó, tá? Porque a espiritualidade está o tempo todo nos testando, não é? Nós estamos aqui para sermos observados e passarmos por testes de resistência, certo? Então, a espiritualidade colocou testes de resistência para saber se essa mulher ia ultrapassar esses testes de resistência aqui. E qual é o maior teste de resistência, gente, do ser humano? Paciência. Para as coisas acontecerem no tempo certo. Entenderam aqui? Ó, aí vem a carta desse cavaleiro de ouros e a carta do urso. Perceberam, gente? O urso fala sobre força, o urso fala sobre alguém mais velho, né? Alguém mais velho, alguém mais experiente, né? Ó, esse homem aqui era mais novo, né? Aqui apareceu o urso, alguém mais velho. Alguém mais experiente, alguém mais cuidadoso. O que eu falei aqui no começo? Que esse homem
né? Ao invés de subir nesse cavalo e acelerar o processo, ele resolveu caminhar no processo, caminhar na jornada de forma certa, esperando o tempo certo para envelhecer, para se tornar adulto, para criar coragem, para o urso, gente, no lado positivo, ele fala sobre coragem, fala sobre força, fala sobre determinação, tá? Que mais que o urso fala, gente? Quando fala do lado luz, cuidado, né? Cuidado, certo? Ó, esse homem não teve todo um cuidado com esse cavalo aqui, gente? Ele poderia ter subido nesse cavalo e alcançado rápido o objetivo dele, não é? E o urso fala sobre hibernar, né? Hibernar, né? O urso, ele sabe exatamente o tempo dele sair para caça e ele sabe exatamente o tempo dele descansar. Então, esse homem soube exatamente o tempo de agir, de andar e o tempo de hibernar, de descansar. Então, na jornada desse homem aqui, tá? Ele soube o tempo certo de agir, o tempo certo de diminuir o passo, o tempo certo de aumentar o passo, o tempo certo de ser cauteloso, o tempo certo de descansar, o tempo certo de ter preguiça. Ou seja, a jornada desse homem, gente, não foi uma jornada fácil, tá? E também não foi uma jornada rápida. Esse homem, se ele foi atrás de dinheiro, de crescer na vida, de amadurecer, se ele foi em busca se ele está cumprindo uma jornada, aqui desde novo, tá? Ele teve todo um cuidado com essa jornada, tá? Entenderam? Ele teve que amadurecer, ele teve que crescer, ele teve que criar juízo, ele teve que esperar o tempo certo, tá? Olha esse urso todo sossegado, tranquilo aqui, ó. Porque o urso sabe exatamente o tempo de agir, o tempo de não agir, o tempo de atacar, o tempo de ser ativo, passivo, agressivo e por aí vai. Certo? Eu não vou dizer que aqui tá falando sobre narcisista, sobre imperador, tá? Por quê, gente? Porque esse urso, eu não tenho que ver o tempo todo o urso como um lado negativo, tá? Eu não tô vendo aqui ele como um imperador, não. Eu tô vendo ele como uma pessoa passiva. Olha a cara desse urso, gente. Passivo aqui, ó. Então, esse homem aqui, ó, agora se transformou, né? Ó, de homem para um urso. Se transformou, né, gente? Houve uma transformação aqui, certo? E esse urso está, como eu falei, né? Esse homem soube exatamente o tempo de agir, o tempo de não agir, o tempo de dormir, o tempo de acordar, o tempo de comer, o tempo de hibernar, né? Então ele agiu como um urso aqui. Ele usou toda a força de um urso para seguir a jornada dele aqui, ó. Tá bom? Ele usou um animal de poder, gente, ó, um animal de poder aqui, ó, para ele seguir essa jornada, certo? Ele usou um animal de poder, ó, um cavalo e um urso. Então, ele usou 2 animais de poderes para ele seguir uma jornada, gente. Tá? Ó, de repente, esse homem entende muito sobre xamanismo. Xamanismo, gente, é você utilizar as forças da natureza, as forças dos animais, tá? Para você alcançar um objetivo, ó. Alcançar um objetivo, certo? E o urso, gente, ele é lento, né? Ué, o urso é lento, né? Ó, aí vem essa mulher, o 2 de paus e a carta do caixão. O que essa mulher tinha que fazer? Finalizar uma situação.
Que situação ela tinha que finalizar, gente? O que ela tinha que deixar para trás, né? O apego numa situação, ó. O apego numa situação. Enquanto ela estava apegada numa situação, nada acontecia com ela, ó. Nada acontecia com ela. Não acontecia nenhuma transformação aqui, ó. Ok? Ó. Aí vem aqui, né? A carta da rainha de espadas e a âncora. A âncora fala sobre você o quê? Se firmar numa situação, né? Se firmar numa situação, colocar os pés firmes numa situação. Você não viajar na maionese, né? Você firmar uma situação. Você ancorar uma situação. Você confiar no seu taco. Confiar no seu taco, certo? Equilibrar uma situação porque você confia no seu taco. E a âncora no baralho cigano confirma, né? Tudo o que eu tô falando aqui, ó. É uma confirmação de tudo que eu estou falando aqui, ó. A respeito dessa rainha de espadas aqui, ó. Certo? E ela tá muito pensativa em relação a uma decisão que ela tem que tomar, ó. Ela tá muito pensativa em relação a uma decisão que ela tem que tomar. Pra quê? Porque ela quer segurança, ó, tá? Ela quer segurança. Essa situação não estava trazendo segurança para ela, gente. Olha isso aqui. Não estava trazendo segurança para ela, ó. Ela estava insegura, se sentindo indefesa. Ela estava se sentindo desamparada também, tá? Ó, então essa situação não estava trazendo segurança para ela. Esse apego não estava trazendo segurança para ela, porque ela não estava vendo nada acontecer, né? Olha isso aqui, ó, uma montanha. Ó, ela não estava vendo nada acontecer, um obstáculo grande, que ela não estava vendo nada, mas não é porque ela não estava vendo nada que nada estava acontecendo. A espiritualidade estava tirando os obstáculos, né, da situação, ó, para que acontecesse a justiça aqui, ó. Certo? Então é aquela história. Não é porque você não está vendo nada acontecer que nada está acontecendo. Lá do outro lado dos bastidores, muita coisa acontece. É a gente que não vê, certo? E essa rainha de espadas está pensando muito numa situação, muito, gente. Olha isso aqui, a âncora e a rainha de espadas. Ela está pensando muito numa situação antes de agir aqui, porque ela aprendeu, né, a ter confiança nela, confiança na justiça, né? Ó, o que ela não tem confiança e firmeza, ela corta, tira do caminho dela aqui, ó. Certo? Aí saiu a carta da raposa, né? A carta da raposa. A carta da raposa fala sobre você. A raposa, gente, no lado luz, ó, ela tá no lado luz aqui, tá? Porque tem a árvore, tá? A raposa no lado luz, gente, usar a inteligência, a astúcia, faro, ouvir bem, olhar bem, ter faro, ficar de boquinha fechada, né? Usar aqui, ó, mais um animal de poder para você o quê? Ó, chegar a uma conclusão. Chegar a uma conclusão. Enxergar uma situação bem, usar a destreza da raposa, usar a astúcia da raposa, usar a inteligência da raposa para não agir por impulso, não deixar a ansiedade tomar conta, tá? Para você fazer o quê? Tomar uma decisão, certo? Tomar uma decisão para você não ser enganada, não ser passada para trás, né? E a rainha de espadas, ela não gosta de justiça,
ela não gosta de mentira, ela não gosta de traição, ela não gosta de nada disso, certo? Então ela quer ser justa com alguma situação, ela não quer se enganar e nem ser injusta. Se ela tiver que cortar uma situação da vida dela, ela quer ter absoluta certeza de que ela está fazendo a coisa certa. Entenderam? Por isso que a rainha de espadas demora muito para agir. Demora muito para tomar uma decisão. Até ela sentir que a decisão dela é firme, tá? Ó, que ela tem firmeza na decisão dela. Enquanto ela não sentir firmeza na tomada de decisão dela, ela não toma decisão nenhuma. Já ouviram aquela frase? Na dúvida, na incerteza, não faça absolutamente nada. Porque quando você age por impulso, você às vezes fere ou você às vezes corta uma situação da sua vida justamente por causa da ansiedade aqui, ó. Certo? Ansiedade, apego, insegurança, inexperiência, imaturidade e por aí vai. E também, né? Como é que fala? Atropelar o tempo certo das coisas acontecerem também, né? Aí você fica ansiosa ou ansioso e não deixa as coisas acontecerem no tempo certo. Espera só um momentinho. Entenderam aqui, gente? Então, ó, quanto mais a gente pedir pro universo e a gente soltar a situação, o universo vai mexer os pauzinhos para a situação acontecer. E se a situação não acontece, gente, tem dois motivos, tá? Ou a gente pediu algo que não era pra gente e por isso a espiritualidade não traz, ou algum impedimento tinha que sair do caminho para aquela situação acontecer na nossa vida. Conseguiram compreender? Às vezes a gente pede para o universo o que não cabe na nossa vida, simplesmente por imaturidade, por carência, por infantilidade também, ou teimosia. E aí a gente vai pedindo pro universo aquela situação, vai pedindo. Aí o universo mostra pra gente que aquela situação não é pra gente, mas a gente ainda insiste naquela situação, insiste. Aí o universo faz o quê? Sabe o que o universo faz? Tá bom, você tá teimando que você quer essa situação. Então a gente vai trazer essa situação pra tua vida, pra você enxergar de fato que essa situação não é pra você. Para você enxergar de fato que aquela pessoa não é para você. Para você enxergar de fato que aquele emprego não é para você. Que aquela família não é para você. Que tudo que você está querendo não é para você. Que nós temos coisas melhores para entregar para você. Mas para entregarmos coisas melhores para você, você precisa tirar da sua cabeça que aquilo não é para você. E como você está teimando que você quer essa situação, a gente traz para você quebrar a cara, para você enxergar a verdade. E aí depois que você quebrar a cara, que você enxergar a verdade e você se desapegar dessa situação, aí a gente vai trazer para você o que é para você de verdade. Entenderam, gente? É assim que funciona, tá bom? Ó, eu vou tirar aqui, ó, um conselhinho do povo cigano, tá? Então é uma mulher que estava apegada, talvez, a uma situação que lá no passado, quando ela fez esse pedido, não estava pronto ainda, tá? Ou então, essa pessoa, por teimosia, tá? Por teimosia, queria essa situação a todo custo e a espiritualidade resolveu trazer essa situação para essa pessoa. E hoje, essa mulher sabe exatamente o que ela quer e o que ela não quer, porque provavelmente ela recebeu essa situação, ela viu a verdade e ela resolveu enxergar e desapegar de uma vez por todas de algo que por teimosia ela pediu
e a espiritualidade, por causa da teimosia dessa mulher, trouxe para a vida dela para ela enxergar a verdade. Tirou os óculos cor-de-rosa. A espiritualidade tirou os óculos cor-de-rosa dos olhos dessa mulher para ela enxergar a verdade sobre uma situação, ou uma pessoa, ou uma família, seja lá o que for. Ela agora enxergou bem essa situação, ok? Então, encaixem a história aí para o que está acontecendo na vida de vocês, tá? Que vocês ainda não estão conseguindo enxergar, que vocês ainda estão se iludindo com a situação, certo? Então, quando vocês pediram algo para a espiritualidade, pensem bem antes de pedir, tá? Porque se tornar real, depois vocês não podem reclamar. Vocês não podem reclamar para a espiritualidade, porque vocês pediram, certo? E se demorou muito para chegar, é porque a espiritualidade ou estava preparando a situação para chegar na vida de vocês, porque a situação ainda, né, era muito nova, inexperiente, imatura, e aí por isso que não aconteceu. Ou a pessoa era muito nova, experiente e imatura, por isso que não aconteceu aqui, certo? Porque essa pessoa precisava mudar alguns padrões de comportamento aqui também, certo? E por isso que a situação demorou para acontecer. Seja lá qual foi o pedido que vocês fizeram, só vocês sabem qual o pedido que vocês fizeram. Então, vocês precisam analisar bem. Por que esse pedido ainda não chegou? Por que a encomenda ainda não chegou? Certo? Vamos lá. Eu tirei a criança, já viram, né? Eu tirei a criança e coloquei a criança de volta aqui. Saiu a serpente, né? Vamos lá. A prudência e a cautela são fundamentais para o equilíbrio das emoções e, consequentemente, para a decisão correta em qualquer situação. Não se deixe iludir pelas cores brilhantes da sedução. Não se deixe iludir pelos óculos cor-de-rosa. Entenderam, gente? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Prestar atenção na história. Se vocês ainda estão com dúvida, voltem o vídeo, retornem o vídeo do começo, assistam com calma. Vocês não têm pressa para assistir nada. Se vocês tiverem tempo, assistam com calma, pensem bem, relembrem o que vocês pediram para a espiritualidade que está demorando muito. E lembrem, se quando vocês pediram isso para a espiritualidade, se vocês eram muito novas aqui, e se faz muito tempo que vocês pediram isso, e pensem por que isso ainda não chegou na vida de vocês. Se a espiritualidade está demorando para trazer, porque vocês estão teimando que querem isso a qualquer custo, ou a situação, né, tava nova demais aqui, imatura demais, precisava amadurecer o fruto. Era uma sementinha aqui e precisava, né, crescer, amadurecer aqui para a colheita, ou então não é para acontecer na vida de vocês, ok? Então soltem a situação e deixem a espiritualidade agir, ok? E aí vocês vão saber da verdade, certo? Uau, gente, que leitura, hein? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe meus vídeos, ok? Obrigada e até breve!